Olá, bem-vindos à selva. Pergunta: quando você escuta COP, o que vem na sua cabeça? Talvez você tenha escutado recentemente pela primeira vez por causa da COP30, né, que vai rolar esse ano no Brasil, lá em Belém. Ou talvez a tenha escutado antes e imagine um evento cheio de ativistas e ambientalistas, né, fazendo ali mobilizações pelo meio ambiente. Ou talvez, por ser um evento da ONU, você imagine que seja um evento cheio de diplomatas e embaixadores discutindo números e metas numa sala de conferência ou algo do estilo. E é um pouco de tudo isso, sim. Mas a COP é mais do que isso. Na verdade, ela devia ser muito mais acessível do que ela é, mas eu acho que todos nós, em algum grau, deveríamos estar pelo menos um pouco interessados no que vai ser discutido na COP. Porque pode não parecer, mas muitas coisas importantes do nosso presente e do nosso futuro serão discutidas lá. Mas afinal, o que é a COP? Lá em 1992, no Rio de Janeiro, durante a Cúpula da Terra, né, mais conhecida como Rio 92, foi estabelecido de que haveriam essas convenções. COP significa Conferência das Partes. São reuniões oficiais organizadas pelas Nações Unidas, né, que reúnem aí líderes mundiais, cientistas, representantes dos povos indígenas, ativistas ambientais e empresas para discutir e negociar aí soluções para os desafios ambientais mais urgentes da atualidade. Desde então, gente, o mundo passou a se reunir anualmente para tentar encontrar respostas ali coordenadas para um problema coletivo. O aquecimento global, causado pelo excesso de gases de efeito estufa, o desmatamento, a agricultura intensiva, a perda de biodiversidade e outros fatores humanos aí que acabam impactando no meio ambiente. E o caminho tem sido tudo menos simples, tá? Mas aqui vai um ponto importante. Existem dois tipos de COP, e às vezes elas são confundidas ou até desconhecidas. Existe a COP do clima, que ela está na sua edição 30 esse ano, e ela é vinculada à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima. Ela foi criada na Rio 92 e o foco dela é combater as mudanças climáticas. Ela é a mais conhecida, né? Ela é a popular do rolê. Ela é realizada anualmente desde 1995 e é essa COP que a gente vai ter no Brasil esse ano. Mas tem também a COP da biodiversidade, tá? Que a próxima edição vai ser a edição 17. Ela está vinculada à Convenção sobre Diversidade Biológica. Ela também foi criada na COP 92 e essa conferência, ela trata da preservação da vida no planeta, né, da biodiversidade. Então, ecossistemas, espécies, recursos genéticos e tudo mais. As duas são cruciais. Então, não existe clima estável sem biodiversidade protegida e vice-versa. Mas por que a COP do Clima está na edição 30 e a COP de Biodiversidade na edição 17, se as duas foram criadas na Rio 92? Bom, é o seguinte: sim, as duas foram criadas na Rio 92, mas elas acontecem em cronogramas diferentes. A COP do Clima, ela acontece anualmente, tá? A primeira, né, a COP 1, aconteceu em 95, lá em Berlim, e desde então ela tem sido realizada todos os anos sem interrupção, tá? A COP da Biodiversidade, a primeira aconteceu até antes, aconteceu em 1994. Mas, diferente da COP do Clima, essa não é realizada todos os anos, tá? Ela costuma acontecer a cada 2 anos, com algumas variações em intervalos maiores em alguns períodos. Agora, vamos dar um tour pelas COPs. Quais foram as mais icônicas, para o bem e para o mal? Vale mencionar a COP3, em Kyoto, em 1997, porque foi aqui que nasceu o Protocolo de Kyoto. Foi o primeiro acordo internacional que colocou metas obrigatórias para as reduções de emissões para os países desenvolvidos. Foi um marco mesmo, com muitas críticas, principalmente aí grandes emissores como os Estados Unidos nunca ratificaram o acordo, mas foi o primeiro acordo do tipo. Também vale mencionar a COP15 em Copenhague, de 2009. Ela prometia ser histórica, mas ela terminou em frustração, porque acordos importantes foram discutidos, mas nenhum tratado vinculante foi assinado. E essa COP, ela mostrou, né, como que interesses políticos e econômicos ainda estavam travando muito o avanço climático.
Já na COP21 em Paris, de 2015, nasceu o Acordo de Paris, um tratado assinado por quase todos os países do mundo. Ele estabeleceu o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Talvez seja o acordo mais famoso, né, que saiu das COPs. E foi a primeira vez que os países realmente assumiram compromissos voluntários e metas, assim, né, periódicas de revisão, tá? A COP26 em Glasgow, de 2021, reforçou a urgência, trouxe ali novos compromissos para a redução de metano e eliminação progressiva do carvão, tá? Esse foi um assunto muito falado nessa COP. Mas ainda deixou muitos buracos em aberto, né? Principalmente ali com relação ao financiamento climático para os países em desenvolvimento. A COP28 em Dubai, de 2023, contou com uma presidência muito controversa, gente. Foi um CEO do setor petrolífero, mas também Dubai, né? Porém, avançou com o estabelecimento do Fundo de Perdas e Danos, tá? Uma demanda bem antiga dos países do sul global, nós, inclusive, que sofrem os piores impactos das mudanças climáticas. E o que saiu de concreto das COPs, né? Além do Acordo de Paris e do Protocolo de Quioto? O Fundo Verde para o Clima, que foi criado para ajudar os países em desenvolvimento a se adaptarem e mitigarem os efeitos da crise climática. O Fundo de Perdas e Danos, né? Mecanismo aí para financiar reconstruções e compensações aos países que já sofrem os impactos das mudanças do clima. E compromissos setoriais, tá? Ou seja, por indústria. Então, acordos sobre metano, florestas, carvão, agricultura e transporte sustentável cada vez têm surgido mais aí como iniciativas paralelas, ganhando força nas últimas edições. Aliás, um movimento que vem acontecendo bastante forte, que já existia no passado, mas teve um período que teve pouco e agora voltou, são as ações paralelas às discussões propriamente ditas da ONU, né? Então, empresas fechando acordo, ONGs fechando acordos, seja setoriais, seja ali entre partes, que tem trazido resultados bem interessantes também. E o que saiu de concreto da COP da biodiversidade? Em 2022, durante a COP 15, lá em Montreal, foi aprovado o acordo Kunming-Montreal. É um pacto global para proteger 30% da Terra e dos oceanos até 2030, tá? É chamado de Meta 3030. Esse acordo aí, global Kunming-Montreal, ele inclui 4 metas globais e 23 objetivos, incluindo ali, além do principal, né, que é proteger 30% da Terra e dos oceanos até 2030, também inclui reduzir pela metade o risco de extinção de espécies e reconhecer o direito dos povos indígenas e das comunidades tradicionais na conservação da natureza. É o acordo mais ambicioso desde a criação da Convenção de Biodiversidade, tá? E ainda vai ser implementado. Mas as COPs funcionam? Vamos bater um papo aqui entre a gente. Por que elas importam, mesmo com tantos problemas? Funcionar, elas funcionam, mas não do jeito que elas deveriam. Vamos usar uma analogia aqui. Levando em consideração que é o mundo sentando na mesa para procurar uma solução para um problema em comum, é como se fosse um almoço ou um churrascão de família que você tem seu tio bolsonarista, sua tia evangélica, seu primo maconheiro, sua prima cheia de filho, a outra que viaja o mundo e não quer saber de nada, seu pai petista. Todo mundo tem que sentar na mesa para decidir algo que impacta a vida de todo mundo. E tem que sair dali uma resolução comum. Você entende o quanto isso é difícil? E tem outro desafio, né? A COP, ela traz um compromisso assinado, assim como qualquer acordo internacional, na verdade, mas caso seja descumprido, os mecanismos aí de penalidade, eles são limitados. Então, por exemplo, se desse almoço sai um acordo, vamos dizer, de como vai dividir os bens da família, mas aí o seu primo passa a perna na sua tia, pode ser que nada aconteça com ele em termos judiciais, por exemplo, se ninguém fizer nada. Mas a reputação dele vai ficar meio abalada, né?
A gente vai reconhecer ele ali como um trambiqueiro. Da mesma forma, dentro do cenário internacional. Então, por exemplo, o Trump acabou de sair do Acordo de Paris. Pode ser que isso não tenha nenhum efeito judicial, ele não vai sofrer uma penalidade dentro das relações internacionais, mas a gente entende que é um país que está com um risco altíssimo, porque ele não vai cumprir com esses mecanismos, isso saiu da agenda política dos Estados Unidos, tá? E no momento dele buscar algum tipo de acordo multilateral ou coletivo dentro do âmbito das Nações Unidas, pode ser que exista alguma resistência dele conseguir alguma coisa, já que ele não está jogando o jogo, né? Então, basicamente, esse é o efeito que tem. O que é um acordo internacional? Um acordo internacional é um compromisso jurídico firmado entre países para tratar de temas de interesse comum, como meio ambiente, comércio e segurança. Ele passa por várias etapas, desde a negociação, a assinatura, a ratificação, a entrada em vigor, né? E ele só se torna realmente vinculante depois que ele foi ratificado por cada estado dentro do seu próprio processo interno, né? A implementação depende muito da vontade política e da capacidade de cada país. Embora a maioria desses acordos não prevê nenhuma sanção automática em caso de descumprimento, existem sim mecanismos de monitoramento, pressão diplomática e revisões periódicas para incentivar o cumprimento dos compromissos assumidos. E geralmente eles ganham o nome da cidade onde eles foram criados, tá? Por exemplo, o Acordo de Paris e o Protocolo de Quioto. As COPs são termômetros políticos. Elas, obviamente, não vão salvar o mundo, mas elas indicam o grau de vontade política que existe ou a falta dele. Elas criam mecanismos, fundos, regras, pressões diplomáticas, momentos de escuta. E permite também que países sejam cobrados publicamente e que as vozes de fora do poder central tenham espaço. Deveriam ter mais, mas também enfrentam limites, né? Existem pressões econômicas, interesses, lobby de indústrias que não querem deixar de fazer as coisas como elas sempre fizeram. Existe também desigualdade de poder entre países, claro. Alguns países vão ter mais voz do que outros, embora esses outros estejam sofrendo mais os impactos das mudanças climáticas, né? Não existe polícia do clima, só existe compromissos voluntários. E aí é que entra a importância da mobilização da sociedade e da transparência, porque a COP ela também é uma vitrine de pressões públicas, né? As organizações, sejam ONGs ou representantes de povos indígenas, a própria juventude, né, e cientistas fazem muito barulho na COP, cobram ação. Isso é muito importante. Talvez você nunca vá numa COP, tá? Mas o que acontece lá dentro influencia muito a vida de todo mundo. Do preço da energia ao futuro das florestas e até o ar que você respira, estão ligados às políticas públicas que são muitas vezes definidas lá. Quem participa das COPs? As COPs, elas não são só reuniões de chefes de Estado. Elas são quase que um ecossistema político, tá? Dividido em duas zonas. A Zona Azul, ela é o espaço oficial de negociação. Só entra quem tem credencial aprovada pela ONU. Então, as delegações nacionais, as agências da ONU, as ONGs que são observadoras, as empresas e cientistas, todos que são credenciados. Já a Zona Verde é um espaço aberto ao público. Então, tem eventos paralelos, tem os pavilhões dos países, tem diversos tipos de organização e empresas também têm ali seu espaço na Zona Verde. Vamos falar um pouquinho das pessoas que marcaram a COP. Uma delas foi a Cristiana Figueires, da Costa Rica, uma diplomata que liderou com um pulso firmíssimo as negociações do Acordo de Paris na COP21. Tá? Ela é um símbolo de liderança climática feminina e visionária. Outro foi o Alok Sharma, do Reino Unido. Ele foi o presidente da COP26 e ele enfrentou o desafio de reconstruir a confiança, né, após todos os retrocessos dos anos Trump. Então, depois de todo o governo Trump, ele foi o presidente da COP seguinte. Não podia deixar de mencionar a Greta, a Greta Thunberg, porque, gente, tem gente que ama, tem gente que odeia, mas
ela participou da COP25 e a fala dela, né, que é chamada de blá blá blá, virou um símbolo do cansaço de promessas vazias, né? Dessa juventude que vê que vai herdar um planeta que está sendo conduzido com decisões que eles não tomaram e quem vai sofrer as consequências são eles, né? Então ela é o símbolo desse movimento jovem. E também, gente, o próprio Lula, tá? Ele participou da COP27 no Egito. E lá ele prometeu zerar o desmatamento na Amazônia até 2030. Obviamente, ele foi ovacionado, porque a Amazônia era um bioma que o mundo inteiro observa, né? Todo mundo vê com bons olhos uma promessa dessa. Então, realmente fez muito sucesso, foi muito popular. Estamos acompanhando o progresso dessa promessa, certo? Mas uma questão que sempre ficou meio que em aberto e muito relevante dentro de todas as COPs é o financiamento climático. É como se fosse um porquinho, cada país tem que botar uma quantidade de grana. Quem tem mais tem que botar mais, quem tem menos tem que pôr menos. Essa é a ideia. E essa grana é um fundo global que vai ser dividido ali de acordo com os efeitos das mudanças climáticas em cada país, para que esse país, ao sofrer os efeitos, possa se reconstruir, tá? O compromisso ele foi de 100 bilhões de dólares anuais para os países em desenvolvimento, mas nunca foi plenamente cumprido. Tá? O mais perto que ficou foi 83 bilhões de dólares em 2020. Eu tenho aqui uma lista, gente, de todas as COPs, da primeira até a última. Eu vou disponibilizar depois essa lista lá no Substack para vocês poderem ver. Então vamos dar uma olhadinha aqui para a última COP, que foi a COP 29 em Baku, no Azerbaijão, em 2024. Gente, essa COP, ela foi marcada por avanços nos temas financeiros, né? E também por fortes controvérsias políticas. A expectativa era que esse encontro servisse como um marco preparatório para a COP30 em Belém. E, de fato, assim, alguns avanços importantes foram registrados, mas também muitas críticas, né? Os principais objetivos dessa conferência era estabelecer uma nova meta de financiamento climático de longo prazo. Claro, a gente vai ter mais eventos climáticos extremos, né, acontecendo. Então, esse porquinho para o clima que a gente falou, ele tem que crescer também, porque a gente vai precisar de mais infraestrutura, de mais reconstruções, então a gente vai precisar de mais grana. Reduzir as emissões globais de gases de efeito estufa, como sempre, dentro da COP do Clima, isso sempre é um objetivo. Fortalecer a resiliência das comunidades vulneráveis frente à crise climática, porque também a gente vai ver o aumento aí de mais pessoas atingidas por esses eventos climáticos extremos. E impulsionar ações climáticas mais ambiciosas, principalmente nos países em desenvolvimento, que é um grande desafio, né? Dos objetivos alcançados, talvez o principal seja o anúncio, né, de uma nova meta global de financiamento climático, que passa a ser 300 bilhões anuais até 2035. Esse valor vai ser escalonado gradualmente. E essa meta passou a compor o chamado Roteiro de Baku a Belém, para 1,3 trilhões. Esse plano pretende mobilizar trilhões em investimento verde, tá? Para os próximos anos. Eles querem, assim, a ideia é alinhar os fluxos financeiros globais com a transição para uma economia de baixo carbono. Então, não é só sobre o porquinho que a gente falou, esse fundo para emergências climáticas que possam acontecer, que precisem de dinheiro para reconstruir alguma coisa. Agora também a gente está falando de investimento verde, que é o seguinte: para que a gente tenha uma economia que seja de baixo carbono, né? Ou seja, produtos, formas de produzir que sejam com menor quantidade de gases de efeito estufa, a gente vai precisar de mudar a forma com que a gente produz. E para essa transformação precisa de investimento, para que a gente tenha novas fábricas, novos produtos, novas matérias-primas, tá? Então a ideia é que esse roteiro de Baku a Belém, que é a próxima COP que vai ser aqui no Brasil, que esses investimentos fiquem mais claros, de onde vai vir o dinheiro, para onde vai esse dinheiro. E apesar, né, desses avanços financeiros, ela também teve algumas polêmicas, né? O presidente do Azerbaijão, gente, nossa, ele meteu uma bola fora. Ele se referiu ao petróleo e o gás como um presente de Deus.
Gente, como é que pode, gente? Ninguém fez um briefing com esse homem, não é possível, não. Essa declaração ela foi vista completamente como incompatível, óbvio, né, com os objetivos centrais do Acordo de Paris, gente. Sim, enfim, sem comentários. E por isso, gente, para muitos observadores, a COP29 foi uma COP do financiamento. Né? Ela não se enfocou tanto na questão climática em si, né, como diminuir os gases de efeito estufa. Ela focou muito na transição e na mitigação dos danos mesmo. E quais que são as expectativas para a COP30, que vai ser no Brasil, em Belém, a COP do clima, a próxima COP do clima? A COP30 está programada para acontecer entre os dias 10 e 21 de novembro de 2025. Vai ser a primeira COP na Amazônia. Então, ela está sendo vista com muita esperança e preocupações também, né? A expectativa é que tenha um foco especial na proteção da floresta, uma revisão ambiciosa das NDCs, tá? Que são as metas por país, e um avanço no financiamento climático também, nas estratégias concretas de transição justa. O embaixador André Corrêa do Lago, que é o presidente da COP30, disse que será uma conferência histórica, mas precisamos garantir que a sustentabilidade do evento seja um exemplo para o mundo. E aí é que a gente entra nos principais desafios e polêmicas, principalmente relacionado à infraestrutura de Belém, que a cidade ela está passando ali por reformas, né, para receber o evento. E essas reformas, elas não necessariamente são construções sustentáveis, tá? Então, existe uma preocupação sobre a capacidade de acomodar todos os participantes. Inclusive, gente, o preço da hospedagem dos voos, assim, tá nas nuvens, assim, é impossível. As críticas também vêm da comunidade local, né, que está criticando as obras, alegando que, assim, estão sendo realizadas sem consulta adequada e estão impactando negativamente as populações que vivem ali. Existem críticas à liderança também. O presidente da COP30, ele também reconheceu que existe uma crise de confiança na agenda climática, claro, levando em consideração aí os últimos acontecimentos políticos do mundo, e ele destaca a necessidade de ações concretas para restaurar essa credibilidade das negociações. Gente, para finalizar, vamos fazer duas análises críticas aqui. Uma, a participação da Marina Silva no Sem Censura, que aconteceu há poucos dias atrás, e uma reportagem da Thelma Krug na Folha de São Paulo, tá? Ambas falando aí da COP30. Primeiro, a ministra, a nossa ministra, que Mariana Silva, ela teve, né, no Sem Censura, na TV Brasil, e ela reforçou a importância histórica da COP30, tá? Ela fala que nos últimos 33 anos, o Brasil se preparou para esse momento, existiu a construção de marcos legais ambientais, uma consolidação institucional e muitas articulações internacionais, e agora é o tempo de ação, tá? Ela ressalta também que a COP30 representa uma oportunidade única para o Brasil demonstrar como é possível unir justiça climática, combate às desigualdades e desenvolvimento sustentável, especialmente no momento em que o mundo enfrenta múltiplas crises simultâneas, tá? Ambientais, geopolíticas e sociais. Na sua fala, a Marina também aponta o papel do Brasil como protagonista climático. Para ela, a COP30 ela precisa ser uma vitrine do Brasil que dá certo, mas também um espaço para ouvir aqueles que sempre foram excluídos das decisões. Então, as comunidades tradicionais, a juventude e as populações periféricas. E a Marina concluiu dizendo que a COP30 precisa ser mais do que um evento. Ela precisa ser um divisor de águas na relação entre sociedade, governo e meio ambiente. Ela fala: a floresta precisa ser vista como parte da solução e não como um obstáculo ao desenvolvimento. Segundo a ministra, Belém não foi escolhida por acaso. A COP30 é o reconhecimento de que o Brasil tem um papel central e de que a Amazônia é o coração pulsante da transição ecológica global. Vamos ver como a gente soluciona os diferentes desafios que estão surgindo aí, né? É óbvio, né, que a gente torce muito para que a COP30 seja um sucesso tremendo. Torço muito também para a Marina Silva, acho um privilégio ter ela como ministra. É uma autoridade nesse assunto, tá? No mundo inteiro ela é super admirada. Então, assim, a nossa torcida tá gigante. Mas a gente está vendo, né, diversos desafios acontecendo. Não adianta a gente fazer uma COP na Amazônia
e destruir parte da floresta para construir infraestrutura para receber a COP. É muito antagônico, né? Então, a gente torce, mas a gente está observando. Já na Folha de São Paulo, a cientista brasileira Thelma Krug, aliás, gente, vocês conhecem a Thelma Krug? Ela é simplesmente uma das maiores autoridades globais em mudanças climáticas. Entre 2015 e 2023, ela foi vice-presidente do painel intergovernamental de mudanças climáticas, o IPCC. A Thelma Krug, ela fez uma fala muito lúcida e preocupada aqui com os desafios da COP30, tá? Segundo a reportagem, ela alerta para um momento de fragilidade do Acordo de Paris, particularmente após a saída dos Estados Unidos durante o governo Trump, o que teria enfraquecido o arcabouço multilateral construído aqui já faz mais de uma década. Ela observa que a liberdade dada aos países para definirem aí suas próprias metas de redução de emissões resultou na prática em ambições desiguais e avaliações pouco efetivas, né? Ela diz: cada país diz que está fazendo muito, mas os resultados não estão aparecendo, tá? E para além dessa crítica técnica, ela também chama atenção para o contexto geopolítico atual, né? O mundo, segundo ela, vive uma concorrência de crises. De um lado, os conflitos armados, com seus altos custos políticos e midiáticos, e do outro, a emergência climática, que segue avançando sem a mesma mobilização. Então são duas guerras. Uma, a bélica, que aumentou, né, gente? A gente tá vários conflitos acontecendo. E a outra, a climática. E essa não se vence com armamentos. Tá? Essa foi a fala dela aqui. Então, o desafio, segundo ela, da COP30 é manter a crise climática como prioridade internacional em um cenário global fragmentado e volátil. Então, ela acaba se alinhando aqui à fala do presidente da COP, né? Que uma das prioridades e um dos principais desafios da COP30 vai ser reconstruir a confiança entre os países e mostrar que o sistema climático da ONU ainda funciona. É. A entrevista dela é um lembrete, né, de que a COP é, sobretudo, uma arena política. Tá? Ela reflete aqui o estado de cooperação internacional a cada ano aí depende do equilíbrio entre ciência, diplomacia e vontade política. Bom, gente, e você que está escutando tudo isso sobre a COP, como você pode participar? Mesmo que você não esteja, né, presencialmente em Belém, aliás, está cada vez mais difícil estar presente, né? Porque, como a gente comentou aqui, as acomodações mais basiquinhas estão chegando a custar R$ 20.000, né? Mas existem outras maneiras de se envolver com a COP30, tá? Vai ter transmissões ao vivo, né? Tanto dos canais oficiais da ONU quanto do governo brasileiro. Várias redes sociais também vão estar ali passando atualizações em tempo real. E é claro, gente, que o Selva vai estar cobrindo, óbvio. Então já segue a gente aqui no @selvasg. E vão ter vários eventos paralelos, inclusive já está acontecendo, gente, desde o ano passado. Então, fica ligado que com certeza aí na sua região tem evento acontecendo em todos os locais, em todas as cidades do Brasil, tipo preparação para a COP, rodas de discussão. Então, assim, é bem interessante para quem gosta de sustentabilidade de participar. A COP é uma convenção internacional que expressa a cada edição o grau de vontade política global para enfrentar a crise climática. Seus avanços e retrocessos refletem um equilíbrio de forças, né, entre a ambição ambiental, interesses econômicos e justiça social. Desde a sua criação, na Rio 92, a COP vem servindo como palco para compromissos históricos, como o Protocolo de Quioto, o Acordo de Paris, mas também como espelho das contradições e desigualdades que existem em todas as negociações multilaterais. Esses temas, né, como o financiamento climático, transição justa, proteção da biodiversidade e reconhecimento dos povos originários, revelam os dilemas do nosso tempo. O Selva vai cobrir os principais acontecimentos dessa COP30 pelo Instagram e pelo YouTube. Mas calma, a gente aqui traduz todo esse clima técnico das conferências para uma linguagem simples, crítica e acessível. Porque entender a COP não precisa ser difícil, mas a gente precisa ser crítico sim. Já segue lá o @selvasg no Instagram, até porque entre aqui e lá na COP em novembro, você não quer perder os melhores memes de sustentabilidade dessa internet.